Fala, sexto ano, tudo bem? Olha só, agora nós vamos estudar um assunto muito legal. O assunto é frações. Frações está muito presente em nosso cotidiano. Por exemplo, sabe aquelas expressões que você escuta bastante, tipo numa receita, que diz assim, use meia xícara de chá de leite, por exemplo, não sei, um terço do valor, a décima parte disso ou daquilo. Isso aí tem tudo a ver com frações, porque quando estudamos frações, nós na verdade estamos estudando partes de alguma coisa. Nós estamos fracionando tal coisa. Então, fração é estudar partes de alguma coisa. Então, se liga aqui comigo na ideia de frações. Olha aí, acompanhem comigo. Fração é um número que pode representar parte de um inteiro ou parte de uma quantidade. Como eu tinha falado anteriormente, nós vamos trabalhar com partes, com divisões de alguma coisa. Na fração 3 sobre 8, que a maneira correta de se ler isso aí é 3 oitavos, e nós vamos aprender a ler frações mais adiante. Na fração 3 sobre 8 ou 3 oitavos, por exemplo, o número 8 é o denominador, ou seja, o número que fica embaixo da fração é chamado de denominador. Indica em quantas partes o inteiro foi dividido. E o número 3 é o numerador, o número que fica em cima chama-se numerador. E é importante observar que a maneira mais comum de se escrever uma fração é essa forma que vocês estão vendo aí, colocando dois números, um acima do outro e separados por uma barra. Bom, o número 3 é o numerador e indica quantas partes foram consideradas. Representando essa fração por meio de uma figura, temos, observem bem esta figura aí. Nós temos aí um retângulo que foi dividido em 8 quadradinhos. Observem só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu tenho uma parte inteira e ela foi dividida em 8 partes, então o denominador será 8, como temos aí no texto. Temos um retângulo, uma figura inteira, que foi dividida em 8 partes. Só que dessas 8 foram consideradas 3. Observe que tem 3 quadradinhos aí, pintados de laranja. Então, esse 3 é a quantidade de partes consideradas desse retângulo inteiro que foi dividido em 8 partes. Então, temos 3 partes de 8, ou seja, temos 3 oitavos. Então, isso é uma maneira muito básica, bastante resumida, para vocês terem uma ideia do que é fração. Agora, as frações cujo denominador é 100, é 10, aliás, 100, 1000 e assim por diante, são chamadas frações decimais. Toda fração pode ser escrita na forma de divisão e vice-versa, ou seja, toda fração também é uma divisão. Então vamos mais adiante saber aí como é que se lê cada uma das frações, beleza? Ei, professor, peraí. Agora, quantas frações existem para a gente aprender, decorar como se lê cada uma delas? Calma, calma, calma. Relaxa. Existem infinitas frações. Existem muitas frações. Infinitas são muitas, né? Existem infinitas frações. A gente não vai aprender a ler cada uma delas uma por uma, não. A gente vai aprender uma espécie de regra, que a partir dessa regra a gente vai saber ler qualquer fração que a gente vê em nossa frente. Mesmo que a gente nunca tenha visto aquela fração, a gente vai conseguir dizer o nome, como aquela fração ela se atende, como aquela fração ela se chama. Beleza? Então vem comigo ver alguns exemplos que vocês vão aprender esse tipo de regra, esse tipo de padrão que vai fazer com que você aprenda o nome de qualquer outra fração que você vê na sua frente. Então, chega aqui comigo. Ora, pessoal. Observem aí agora algumas frações com os seus respectivos nomes, que a partir desses nomes, com essas frações, nós vamos aprender a técnica para ler qualquer fração.
Em primeiro lugar, nós temos uma lista lá em cima com algumas frações. E observe que todas essas frações têm o denominador menor do que 10. Observe lá, temos denominador 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Todos os denominadores menores do que 10. Observe que um não se encaixa porque dividir em uma parte é realmente pegar toda a parte inteira que estávamos observando. Então não tem como dividir em uma parte, porque se eu dividir em uma parte eu estou pegando na verdade tudo. Então a partir de 2 é que nós fazemos a leitura de frações. Então, observe que a maneira correta de se ler essas frações é o seguinte: é ler o numerador da maneira que deve ser lido realmente, o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. A gente lê o numerador, que é a parte de cima da fração, de maneira normal. E o que muda é o denominador. O denominador é aquilo que vai indicar o nome especial da fração. Quando o denominador for 2, observe lá, a primeira fração lá em cima é 1 sobre 2. 1 a gente lê normal, e quando for 2 a gente diz meio. Olha lá, 1 meio. Quando em cima for 1 e embaixo for 2 é 1 meio. Professor, e quando em cima for 7 e embaixo for 2? Não tem problema nenhum. Lemos 7 meios no plural. Aí foi 1 meio porque só tinha 1 no singular. Se em cima fosse 15, teríamos 15, e embaixo fosse 2, teríamos meios, seria 15 meios. Então, sempre que embaixo for 2, nós lemos o número de cima, normal, e adicionamos o meio, ou meios, depois. Então, 1 sobre 2, 1 meio. Quando embaixo for 3, dizemos terços. Observe aí, numerador 2, lemos 2. Embaixo, denominador 3, dizemos terços, não dizemos 2 sobre 3. 2 sobre 3 é só a maneira da gente falar de uma maneira mais popular, mas a maneira correta, matematicamente, é 2 terços. Se em cima fosse 8 e embaixo fosse 3, teríamos 8 terços. Então, quando embaixo é 3, quando o denominador é 3, nós lemos terços. E o numerador, que é o número que fica em cima, lemos normalmente. Temos aí 1 quarto, que é 1 sobre 4. Temos 9 quintos, tá vendo? Quando embaixo é 5, nós lemos quintos, sempre assim. 5 sextos, 4 sétimos, 3 oitavos e 7 nonos. Então, para cada denominador tem um nome especial. Quando for 2 é meio, quando for 3 é terços, quando for 4 é quartos, quando for 5 é quintos, 6 sextos, 7 sétimos, 8 oitavos e 9 nonos. Sempre lemos o numerador da maneira que é realmente o número, e o denominador tem esses nomes aí especiais. Quando o denominador for potência de 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, nós lemos o número de cima, normal. No caso aí temos 12 sobre 10, aí ficaria 12, quando embaixo é 10, nós lemos décimos, ficaria 12 décimos. 4 centésimos quando for 100 e 1 milésimo quando for 1000. E assim por diante. Quando o denominador for maior que 10 e não for uma potência de 10, tipo 11, 31, 15, 30, 90 ou 400, como lemos aí, nós fazemos o seguinte: mais uma vez, lemos o número de cima da maneira que deve ser lida, no caso 5, 25, 1, 7, 70, 9. Acompanha aí comigo. Numeradores temos 5, temos 25, temos 1, temos 7, temos 70 e temos 9. O denominador é o que muda o nome. Nós temos aí 5 sobre 11. Nós lemos 5, 11 e depois acrescentamos o termo avos. Então, quando for maior que 10 e não for uma potência de 10, tipo 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante, nós lemos o número de cima, o número de baixo, como deve ser lido, e acrescentamos no final o avos. 5, 11 avos, 25, 31 avos, é uma maneira meio esquisita, mas é assim mesmo. 1, 15 avos, 7, 30 avos, 70, 90 avos e 9, 400 avos. Sempre dessa maneira.
nós apenas lemos os números da maneira que deve ser lida, como nós lemos normalmente: 5, 11, 25, 31, 1, 15, 7, 30, 70, 99, 400, e depois acrescentamos o termo avos e fica tudo certo. Então, essas são as maneiras que nós vamos ler as frações, de maneira matemática, de maneira elegante, é isso aí. Então, vem comigo para as próximas atividades.